Bom dia a todos. Eu fiquei umas 2 semanas tentando desenvolver uma ideia para a mensagem de hoje, mas daí como eu não consegui, eu fui lá nos meus arquivos lá e peguei alguma coisa que eu nem me lembro se fui eu que preparei, que fala dos verdadeiros filhos de Deus. Existe um pensamento comum, né, entre a maioria das pessoas de que todos são filhos de Deus, né? E esse pensamento acaba fazendo sentido, né? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, né? Mas a Bíblia estabelece alguns critérios, né? Específicos para os verdadeiros filhos de Deus. Então, todos os seres humanos foram criados por Deus. E sobre esse aspecto, eles possuem uma filiação, né? Uma filiação de Deus. Mas isso não significa que todos sejam por natureza, que todos os seres humanos sejam por natureza filhos espirituais de Deus. Porque essa filiação espiritual ela foi perdida lá no Éden, né? Quando o homem desobedeceu a Deus. Às vezes a gente usa a palavra pecou contra Deus e foi isso exatamente que aconteceu, né? Mas se você usa o desobedecer, você vê que é uma coisa... o pecado, a pessoa imagina que seja uma coisa, né, grandiosa, né? E o desobedecer é simplesmente dizer não à vontade de Deus. Então é algo muito mais suscetível, né? Muito mais simples do que aquela imaginação que a gente faz, né? Quando a gente fala em pecado, a gente imagina uma coisa grande, uma coisa realmente impactante. E desobedecer a Deus é simplesmente dizer não à vontade de Deus. Então essa foi a terrível consequência do Éden, né? O homem perdeu essa filiação espiritual de Deus. E o homem continua hoje seguindo, né, como Efésios 2:3 diz, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, satisfazendo os desejos de seus próprios pensamentos. A gente vê isso todo dia aí. Tornaram-se filhos da ira. E infelizmente essa é a grande realidade de muitos que pensam e acreditam que sejam filhos de Deus. Na verdade são filhos da ira. Mas Deus, o nosso grande Deus e Salvador, Ele criou um meio, né? Um meio para que pudéssemos reverter esta situação. Então existe uma opção para aqueles que desejam se tornar filhos de Deus. Tiago 3, 4 e 7 diz o seguinte, 4 a 7, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Daí no versículo 4 ele diz, contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, à bondade de Deus, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente, abundantemente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É isso que Deus quer, né? Que todos nós, que todo mundo se transforme, todo ser humano, né? Se transforme em herdeiros de Jesus Cristo, né? Romanos 5, 6 e 7 continua esse mesmo pensamento. Ele diz, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, né? Cristo não morreu pelos santinhos perfeitos, né? Ele morreu por todos os ímpios, né?
Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Versículo 9 diz: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Cristo nos protege da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Ainda mais se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação, né? Então, Cristo veio para os pecadores, para aqueles que precisavam ser salvos, né? E às vezes a gente acha que não precisa mais, né? Às vezes a gente acha que não precisa mais, a gente quer passar uma imagem que somos perfeitos, que já atingimos a plenitude, né? E com isso nós apagamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus, Ele quer que nos coloquemos diante dEle com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas dificuldades. Nós precisamos mostrar para Deus o nosso Lázaro interior. Todos nós temos aí um Lázaro interior, aquele Lázaro que precisa ser restaurado, que Jesus está chamando, saia para fora, né? Todos nós temos esse Lázaro interior que precisa ser exposto à luz, né? E às vezes depois de algum tempo, né, de batismo, né, a gente olha para dentro e vê que esse Lázaro interior ainda não está completamente restaurado. Então eu começo a escondê-lo. Eu começo a mostrar alguém que eu não sou. Né? E tudo bem, né? Ou, entre aspas, tudo bem, entre aspas, se eu mostro esse alguém que eu não sou no meio público, mas quando eu levo essa... Qual que é a palavra, João? Impostor diante de Deus, né? Deus não ouve mais as minhas orações, Deus não me vê mais, porque esse impostor, e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos domingos, quando a gente terminar de ler o livro, esse impostor, ele apaga o Espírito Santo. E daí eu saio da presença de Deus. Então, aparentemente, eu sou um cristãozinho bonitinho e perfeito, e por dentro eu sou um Lázaro que está se degradando cada vez mais, gritando pela luz de Cristo, a luz restauradora de Cristo. Então nós precisamos nos expor verdadeiramente a Deus, expor esse Lázaro interior para que ele seja restaurado. A Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo, foram justificados e adotados por Deus, a sua família, por intermédio de Cristo. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que nasceram da água e do Espírito. Então, esse é um passo importante, nascer da água e do Espírito, para ter o direito de se tornar um filho de Deus. Isso significa que ninguém nasce como filho de Deus, né? Todos os homens nascem em pecados e são inimigos de Deus, servos e filhos de Satanás. Mas nós já nascemos da água e do Espírito e precisamos permanecer vivos no Espírito. Deus, com o seu infinito amor e misericórdia, derrama a sua graça sobre pecadores miseráveis que merecem o inferno.
Através da obra de Cristo, esses pecadores são redimidos de seus pecados e o Espírito Santo opera neles o novo nascimento. E eles são ressuscitados de seu estado de morte espiritual. Então Deus declara que esses pecadores são justos diante dele, não por seus méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo. Finalmente, a esses que foram ressuscitados, perdoados e justificados, Deus os recebe em sua família como seus filhos queridos. Efésios 1, 4 e 6 diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por isso nós não podemos ter segredos diante de Deus. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédios de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. O apóstolo João foi taxativo em 1 João 3,1, diz que vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E aí ele afirma que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus, porque nós nascemos de novo da água e do Espírito e precisamos continuar esse processo regenerativo, né? Esse processo regenerativo ele vai até o fim de nossas vidas, né? Só vai terminar quando nos encontrarmos com Cristo. E existe uma diferença entre a filiação dos filhos de Deus e a filiação de Cristo, acho que vale a pena pontuar. É importante conhecer a diferença entre a filiação dos filhos adotados por Deus e a filiação de Cristo. Cristo é gerado eternamente do Pai, ou seja, ele foi criado e adotado, ele não foi criado e adotado como nós somos, nem mesmo nasceu um dia como nós também nascemos. Ele é eterno, assim como o Pai, e compartilha de todos os atributos divinos da Trindade. Colossenses 1, de 15 a 20, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E Hebreus 1:3 diz a mesma coisa, ele diz: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, né? Sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E quer nos levar com ele, né, para que nos sentemos também juntamente com ele no seu trono. Os filhos de Deus são seus herdeiros, né? Se somos filhos de Deus, logo também somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Gálatas 4, 6 e 7 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, clama: Abba, Pai, né? Papaizinho, Pai querido. Os filhos de Deus têm direito a uma herança, e por causa de sua união com Cristo, essa herança nunca se perderá, nunca se acabará. Ela é inalienável. 1 Pedro 1, 3 ao 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia,
Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, e que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então essa herança já está reservada, já está guardada para cada um de nós, filhos de Deus. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então ainda existem mais coisas esperando por nós, os filhos de Deus, né? Você já parou para pensar, nós o veremos como ele é. E às vezes a gente não pensa muito naquilo que está reservado para cada um de nós, né? Às vezes a gente deixa se levar pelo mundo, por algumas coisas que acontecem na nossa vida, porque esquece que existe um prêmio maior esperando por cada um de nós, né? Para aqueles que forem fiéis até a morte, né? E essa herança maravilhosa não apenas estará restrita à nossa alma, mas também abrangerá o nosso corpo. Quando Cristo voltar, seremos glorificados junto dele. Nossos corpos também serão redimidos e revestidos de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15:50 diz: Irmãos, eu lhes declaro, tem um L aí, né? Declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos ressuscitarão incorruptíveis. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, né, essa nossa carne, essa nossa casca, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E outras promessas, Apocalipse 2,17 diz que daremos um novo nome, né? Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Nos assentaremos ao lado de Jesus em seu trono, Apocalipse 3:21. Ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Com ele nós reinaremos, Apocalipse 22:5 diz: assim já não haverá noite, nem necessitarão da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Os filhos de Deus possuem direito legal sobre essa herança eterna. Nós não podemos perder, nós não podemos abrir mão dessa herança, né? Contudo, o mais importante é entender que esse direito foi conquistado e estabelecido por Cristo lá na cruz, não é mérito nosso, né? Jesus conquistou toda essa herança para nós, né? Então, para você, filho de Deus, do Deus Altíssimo, está reservada toda essa herança maravilhosa conquistada por Jesus lá na cruz, né? E todas essas as tragédias e todas essas coisas que acontecem no dia a dia às vezes nos fazem esquecer, né, um pouco, a gente se foca tanto no dia a dia que a gente acaba deixando um pouquinho de lado toda essa herança maravilhosa que Deus tem reservado para nós, né? E quando eu estava
finalizando essa mensagem, eu percebi, hoje de manhã inclusive, eu percebi que eu tinha esquecido de falar de um ingrediente essencial, né? E é bem assim a vida da gente, né? A gente briga, né? Luta e se esforça e tem todo um dispêndio de energia e depois você se esquece do essencial, né? O Espírito Santo, né? Deus nos deixou o Espírito Santo para que pudéssemos ter força para vencer as dificuldades do dia a dia e pudéssemos sentir que não estamos sozinhos nessa luta, né? O Espírito Santo nos ajuda a conquistar essa herança, né? A não perder, pelo menos a não perder essa herança que foi conquistada por Jesus Cristo lá na cruz, né? E para garantir que nenhum de nós, filhos de Deus, percamos essa maravilhosa coroa, Deus nos transformou em habitação do Espírito Santo. Então ele colocou ali o Espírito Santo dentro de nós, né? Que se colocasse do lado, talvez a gente deixasse ele de lado, né? Dentro a gente às vezes já esquece dele, né? E é o Espírito Santo que habita em nós, é que nos guia diante das dificuldades, intercede por nós e nos identifica como sendo filhos de Deus. Romanos 8:9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha que interessante, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por isso nós não podemos de forma alguma apagar o Espírito Santo dentro de nós, né? Porque ele é o selo, é a garantia, é o sinal de propriedade que Deus coloca dentro de cada um de nós. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. E ele continua, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o Espírito Santo é a nossa garantia de vitória, é Ele que nos dá força na dificuldade. Nós não podemos deixá-lo em segundo plano. Né? Deus, ele não ouve as nossas palavras, né? Deus ouve os gemidos do nosso coração. Quando nós oramos, Deus ouve os gemidos do nosso coração. E a Bíblia fala que é o Espírito Santo que faz, que leva esses gemidos inexprimíveis a Deus, porque as nossas palavras nem sempre falam aquilo que está dentro do nosso coração. Mesmo quando nos colocamos diante de Deus, ali no nosso quartinho fechadinho, nem sempre as nossas palavras falam aquilo que está no nosso coração. E como os filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, que passamos por todo aquele processo, né? Estamos ainda em processo de amadurecimento, de restauração, né? Nós não podemos ter segredos para Deus, né? Nós temos que nos abrir verdadeiramente para Deus. Porque o inimigo é astuto, né? O inimigo usa as nossas fraquezas, né? Ele usa os nossos escorregões para dizer que nós não somos merecedores da herança que Cristo conquistou para nós, né? Ele atua na nossa mente, né? Ele atua na nossa mente. E o objetivo dessa mensagem, porque acho que todas essas passagens, todos aqui já conhecem essas passagens, né? O objetivo é relembrar, né? Relembrar e encorajar. Porque lá fora, aqui dentro é uma maravilha, lá fora é complicado, né? Acho que todos nós temos problemas
no trabalho, que não é bem da maneira que a gente gostaria, tem aquelas questões familiares, que é sempre um problema, né? E assim vai, né? E é difícil, então, e essas coisas tentam roubar de nós essa convicção de que Deus tem algo melhor para nós, de que nós realmente somos filhos de Deus, né? Essas coisas tentam, e o mundo assim, né, tudo turbulento, tudo distorcido, uns negócios absurdos aí, umas coisas absurdas. Não dá mais nem para você assistir propaganda na televisão, né? Não é nem não é nem um programa em si, né? As propagandas já são, então é medonho. Mas nós somos filhos de Deus, em nós habita o Espírito Santo de Deus, com o propósito de manter a nossa integridade, para quando Jesus voltar, sermos todos reunidos. E aí sim teremos paz. Enquanto nós estivermos aqui, é turbulência atrás de turbulência, tragédia atrás de tragédia. Amém? Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse grande privilégio, Pai, por esse grande presente que o Senhor nos deu, por esse tesouro imensurável, Pai, de sermos seus herdeiros, de sermos seus filhos, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, lá na eternidade, ó Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito, Pai, em nossas vidas, Teu Santo Espírito que nos guia, que nos ilumina, Pai, que mostra o caminho que devemos seguir, que mostra, Pai, as nossas falhas interiores que precisam ser corrigidas, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse Teu grande amor, Pai. Que realmente nós tenhamos coragem, Pai, de expor à luz de Cristo todas as nossas fraquezas, todos os nossos segredos, Pai, para que sejamos transformados, para que sejamos verdadeiramente restaurados, Pai, e adquiramos a identidade de Cristo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento especial. Obrigado, Pai, por esse lugar, por cada um dos irmãos aqui reunidos hoje, Pai. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, que tornou possível, Pai, nos tornarmos Teus filhos amados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.